A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã do nosso devocional Simples Pentecostal. Que alegria poder ter você aqui mais uma vez conosco neste sábado para juntos lermos a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías. Se esta é a sua primeira vez conosco, não esqueça de poder se cadastrar no canal para que você possa receber as notificações e assim de segunda a sábado, juntamente com a nossa irmã professora Manuela Barros e a minha pessoa, estamos aqui juntos para lermos a palavra do nosso Deus. Amém? Portanto, nós hoje vamos dar seguimento ao capítulo 6 do livro de Isaías, que nós já lemos o sábado passado. Se por acaso você não ouviu o devocional do sábado passado, nos primeiros 8 versículos do capítulo 6, por favor, dê uma paradinha, volte lá para que você possa ouvir e agora darmos seguimento a este capítulo tão lindo da chamada de Isaías. Portanto, hoje nós estaremos lendo dos versos 9 ao verso 13 e falando sobre a questão do coração do povo quando se endurece e não quer ouvir a palavra do Senhor. Porque foi isso que aconteceu com o profeta Isaías, mas a palavra de Deus para ele foi que ele continuasse pregando, falando, trazendo a mensagem para o seu povo, ainda que o coração do povo estava endurecido. Amém? Portanto, a palavra do nosso Deus diz assim, versículo 9. Então disse ele, vai e dize a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, não venha ele a ver com os seus olhos e a entender com o seu coração e a converter-se e a ser sarado. Então disse eu, Isaías, até quando, Senhor? E respondeu, até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda a 10ª parte dela ficar, ou seja, 10%, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se despolharem ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será a firmeza dela. Meus queridos e amados irmãos, como nós dissemos o sábado passado, nós estivemos falando sobre a chamada de Isaías. Nós falamos sobre a sua experiência que ele teve quando ele viu ao Senhor, quando ele pôde contemplar a majestade, a glória de Deus, os serafins voando de um lado para o outro, clamando, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E nós vimos que Isaías, ele teve 3 mudanças na sua vida. Ele teve a mudança do seu conhecimento, porque ele viu ao Senhor. Ele teve a mudança também do seu comportamento, porque agora ele reconhecia que ele era pecador e que ele habitava no meio de pessoas de lábios impuros. Entretanto, ele também teve uma mudança de atitude. Por quê? Porque ao ver tudo isso, ao se arrepender, ao ser, perdoado, ao ser purificado por aquela tenaz que tocou nos seus lábios, a Bíblia nos diz que ele tomou uma atitude completamente diferente porque ele ouviu a voz do Senhor e a voz de Deus dizia, quem há de ir por nós? E ele simplesmente não teve outra maneira do que fazer que dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Portanto, nós vamos entender que após toda essa experiência, todo este poder glorioso que se manifestou para o profeta Isaías, e então agora surge a pergunta e surge Deus falando para ele. Agora, não é? Que ele ouviu, agora que ele disse, eis-me aqui, Senhor, Deus diz para ele, agora vai e diz a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Nós vamos ver que Isaías, Deus mostra para ele a situação do povo, mostra como está o coração do povo.
E é interessante nós examinarmos isso porque quando nós lemos os primeiros 8 versículos, nós vimos como foi que Isaías respondeu ao Senhor. Isaías estava e se achava numa mesma condição como o seu povo. Se achava pecador, se achava que ele estava no meio de pessoas com lábios impuros, e esta era a verdade. Entretanto, quando Isaías ele ouviu a voz de Deus, ouviu a palavra, quando ele teve a experiência, porque salvação é experimental e não simplesmente confessional, não é somente dizer, eu sou crente porque meu pai e minha mãe, eles são crentes, ou porque eu nasci na igreja Assembleia de Deus, ou porque uma coisa ou outra. Não, tem que haver uma experiência. E nós entendemos que Isaías teve essa experiência. Entretanto, quando nós vamos ver e colocar lado a lado a pessoa do profeta Isaías e o seu povo, o povo de Deus, nós vamos ver que aquilo que aconteceu com Isaías não estava acontecendo com o povo de Deus. E Deus ele fala para Isaías, este povo, não é? Eles estão ouvindo com seus ouvidos, mas eles não querem, estão ouvindo de mau grado. Eles estão aqui, estão, não é? Vendo tudo que eu estou fazendo, vendo tudo quem eu sou, entretanto eles estão fechando seus olhos para não ver o erro, para não ver aquilo que está acontecendo ao seu redor. E isto, meus queridos, nós vamos ver que não somente Isaías falou e colocou isso à vista e ao povo, mas também o próprio Jesus. Se nós lermos em Mateus capítulo 13, versículo 14 e o 15, nós vamos ver que Jesus, quando ele pregava e ele falava aos fariseus e aos saduceus, exatamente Jesus usou as mesmas palavras de Isaías neste capítulo para dizer ao povo exatamente: o coração deste povo está endurecido. Eles estão ouvindo de mau grado, eles estão fechando seus olhos, porque para quê? Para que não compreendam, não é? Com o coração e que eles não se convertam. Então, esta era uma tristeza muito grande. E não somente Jesus, mas o apóstolo Paulo também, quando nós lemos em Atos capítulo 28, ele vai repetir as mesmas palavras de Isaías que Jesus as trouxe e Paulo também as traz. Então, nós vamos ver que na vida do povo de Deus, muitas vezes, e você talvez como eu, já teve essa experiência de falar, de pregar, de dizer alguma coisa, de exortar talvez, admoestar um irmão, uma irmã, e o que acontece? A pessoa fecha o seu coração para não ouvir a palavra, e aí a pessoa não se arrepende, permanece no seu erro, não quer saber, essa pessoa se ensoberbece, essa pessoa endurece o seu coração, e que tristeza! Porque da mesma maneira que Deus ele falou para Isaías, a mesma coisa acontece quando o homem fecha o seu coração, endurece a sua cerviz e não quer ouvir a palavra de Deus. E nós vamos ver que quando o povo repetidamente recusa a responder a palavra de Deus, recusa a dar ouvidos à voz de Deus, aleluia, o que acontece? É o que a Bíblia nos diz aqui. Deus os entrega à dureza do seu próprio coração. Ou seja, eventualmente, eles vão perder a habilidade de poder responder, vão perder a sensibilidade de ouvir a voz de Deus e de se arrepender. Por quê? Por causa da constante dureza do seu coração. Não é isso que a Bíblia nos fala também? No livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 6, ele disse: antes que se quebre a cadeia de prata, não é? E que se despedace o cântaro junto à fonte. Meus queridos, isso é muito importante para cada um de nós. Não é somente para as pessoas que estão ouvindo o Evangelho, ou para as pessoas que talvez estejam desviadas, ou para as pessoas que estão na igreja com um coração rebelde. Não, esta lição é para cada um de nós, porque nós devemos entender que nós devemos sempre buscar ao Senhor e pedir dele um coração sensível à voz de Deus e jamais
nós fecharmos o nosso coração, endurecermos o nosso coração. Por quê? Porque a Bíblia nos fala claramente que aquele que endurece a sua cerviz, depois de haver sido várias vezes repreendido, vai ser quebrantado sem haver cura. Que Deus nos guarde. Que Deus nos dê um coração sensível diante do Senhor. Aleluia. Isaías, ele pergunta, Senhor, até quando? Ou seja, Deus está dizendo, pregue o evangelho, fale, porque Deus havia dado a chamada para Isaías, dizendo, agora você vai e você fala. Mas o coração do povo está endurecido. E ele disse, mas até quando vai ficar endurecido? Até quando eu tenho que pregar? Até quando eu tenho que fazer isso? E disse, continua, continua. Ele teria que persistir pregando não somente a palavra, mas o juízo que haveria de vir sobre o povo se eles permanecessem com este coração endurecido para o nosso Deus. Aleluia. E nós vamos ver que quando o povo não faz isso, quando o povo resiste, quando o povo endurece, o que acontece? Este povo que se endurece, a palavra de Deus, eles vão experimentar a consequência dos seus pecados. E nós vamos ver, e eu sempre ouvi a pessoa, né, não somente o meu pai, mas algumas outras pessoas dizendo, Vânia, o sol que endurece o barro é o mesmo que derrete a cera. A palavra de Deus, ela é a mesma. Os juízos de Deus são os mesmos. Deus, ele não muda, ele é imutável. Aquilo que Deus disse no passado, aquilo que Deus disse no tempo dos profetas, aquilo que Deus disse para Abraão, aquilo que Deus disse para Adão, é o mesmo, permanece o mesmo. O nosso Deus, ele é imutável. Portanto, é importante nós lembrarmos e sabermos que nós devemos, em todos os momentos da nossa vida, da nossa caminhada com Cristo, permitir que o nosso coração esteja sempre maleável, possa estar sempre sendo nutrido com a palavra de Deus. De obediência à palavra de Deus, para quê? Para que em nenhum momento nós possamos tornar e nosso coração possa se endurecer à voz do nosso amado Senhor. Aleluia. E você pode perguntar, mas irmã Vânia, eu tenho pregado o evangelho para o meu familiar, para o meu esposo, para a minha esposa, para os meus filhos, para um amigo, para alguém que você já conhece há tanto tempo, para uma pessoa que esteja desviada, e até quando, mãe, eles não querem nem mais me ouvir, não querem saber de nada. Até quando nós vamos pregar? Meus queridos, eu digo para você, vamos continuar pregando, vamos continuar trazendo a palavra, vamos continuar fazendo a obra que Jesus nos deixou para fazer até que Jesus, ele venha. A pessoa não quer ouvir? Você continua pregando. A pessoa não quer aceitar? Você continua amando. A pessoa não quer receber você? Você continua insistindo. Aleluia. Por quê? Porque o nosso papel, o nosso trabalho, a nossa obra, a nossa chamada é de pregar o evangelho, é de trazer a admoestação àqueles que precisam, é de trazer a admoestação para aqueles que estão caindo, para aqueles que estão à beira do caminho. Mas eles não querem ouvir, nós vamos falar. Queiram eles ouvir ou não queiram ouvir, nós vamos continuar falando, aleluia. Vamos continuar amando, vamos continuar pregando, vamos continuar insistindo, vamos continuar investindo na obra do Senhor, no evangelismo, vamos continuar sendo obedientes à chamada que nós recebemos do nosso Deus para a fazer, aleluia. Alguns anos, quando eu vivia no Canadá, teve uma pessoa que, durante alguns meses, eu e as pessoas que visitavam o hospital e evangelizavam ali, nós conhecemos um senhor chamado Senhor Herrera, um senhor cubano, muito ateu, uma pessoa que não queria do evangelho. E durante meses, todas as sextas-feiras, nós íamos ali naquele hospital, Royal Victoria, ali em Montreal, para pregar o evangelho, para poder
visitar as almas, para orar com as almas. E aquele senhor, todas as sextas-feiras, quando nós chegávamos ali, ele dizia para nós: o que é que você está fazendo aqui? Eu não creio na Bíblia, eu não creio em Deus, eu não quero você, eu não quero saber, eu não quero ouvir. Entretanto, todas as sextas-feiras, nós estávamos ali. Eu deixava um folheto, eu deixava uma parte da palavra de Deus. Eu disse: mesmo que o Senhor não queira ouvir, o Senhor não pode me proibir de orar pelo Senhor. Eu vou continuar orando. E ele disse: eu não quero que você ore por mim. Eu disse: mas eu vou continuar orando, porque Jesus te ama, porque Jesus te quer salvar. E meus queridos e amados irmãos, meses se passaram, e um dia eu chego naquele quarto e ele não mais está. Perguntei à enfermeira, ela disse que ele foi transferido para o andar de baixo. Fomos até ali, quando as portas daquele elevador se abriram. Eu comecei a ouvir urros de uma pessoa como que estivesse morrendo. E ao me aproximar do quarto onde ele estava, eu pude ver que aquela voz, que aqueles urros eram do Senhor Herrera. E quando chegamos ali, as enfermeiras não nos permitiram entrar. Me disseram: olha, este senhor está passando, este homem está morrendo, vocês não podem entrar. E eu clamei àquela enfermeira: por favor, me dê uma outra oportunidade. E naquilo, a sua esposa saiu para fora daquele quarto e, com o rosto em lágrimas, ela disse para mim: eu quero agradecer a vocês, porque vocês, durante meses, vocês não cessaram de vir ao meu esposo trazer a palavra de Deus para ele. Ele está morrendo. Ele nunca aceitou a receber a Jesus no seu coração. Mas eu quero dizer para vocês que eu quero receber Jesus, porque eu não quero morrer da maneira que ele está morrendo agora, como ele está passando agora. E naquela hora, meus queridos, enquanto aquele homem passava e entrava ao inferno, porque é um lugar para onde as pessoas que não têm Jesus, que recusaram a Deus, elas infelizmente terão que ir. Aquela mulher que durante meses ouviu a mesma palavra: o sol que endurece o barro é o mesmo sol que derrete a cera. Enquanto um coração fechou-se para não receber a palavra de Deus, o outro abriu-se para receber a Cristo Jesus. Portanto, continue pregando, continue orando, continue zelando, mas também orando e cuidando do seu coração para jamais ele se fechar, endurecer a voz do nosso amado Mestre. Que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente. Amém.